Olá! Hoje nós vamos contar para vocês a história da canção Quem é Este?, que faz parte do nosso álbum Até Que Nada Mais Importe. E na verdade esse título é uma pergunta: quem é este capaz de atrair multidões, capaz de curar, capaz de libertar a gente das trevas, de nos livrar do nosso próprio pecado? Quem é este? É Jesus. Então essa canção, ela conta pra gente um pouco daqueles milagres que estão na palavra, que estão descritos na Bíblia. E esses milagres que aconteceram naquela época, eu conheço muita gente que fala assim: porque Jesus foi uma pessoa, foi um homem, estava na história contada pela Bíblia. As pessoas falam de Jesus como se Jesus fosse alguém que existiu, é uma história a mais contada, como se fosse mais um livro pra gente ler. Mas aqueles milagres que aconteceram lá naquele tempo, eles ainda são operados hoje também. O Senhor Jesus, ele é vivo, ele está vivo, ainda que a gente não possa ouvi-lo como uma pessoa, como eu estou vendo Samuel aqui. O Senhor Jesus, ele opera milagres. Talvez por conta da nossa correria, do nosso dia a dia, a gente nem valoriza e nem percebe tantos livramentos e milagres que Deus opera nas nossas vidas. Mas o mesmo Jesus que operava milagres naquela época, ele também continua a operar hoje nas nossas vidas também. Sim, ele é o caminho, a verdade e a vida. É interessante também notar que como que a música foi escrita condiz muito como que Marcos estrutura o evangelho dele, e é muito bonito que justamente essa pergunta, quem é este? Se você ler lá, vai ver que ela está bem presente, e você vê vários públicos perguntando isso a respeito de Jesus. Quem é este que opera milagres? Os discípulos, quem é este que consegue acalmar a tempestade? Você vai ver várias vezes isso relatado ali, e você vê tanto pessoas que duvidavam de Jesus. Então você tinha os fariseus, por exemplo: quem é este que é capaz de perdoar pecados? E você tem também aqueles que se impressionavam com Jesus, né, e falavam: poxa, quem é esse que pode operar milagres? E se aproximavam de Jesus. E em meio a todos esses contrastes, Marcos está ali te guiando por esse caminho que você conheça mais a respeito de Jesus. Então é bonito como que ele vai fazendo isso. E você vê também Pedro, ele fala assim, Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas, mesmo Pedro fazendo essa declaração, você vê que eles ainda não entendiam 100% quem Jesus era. Porque quando Jesus começa a falar sobre ir à cruz, padecer, Pedro fala: opa, não, mestre, isso aí não. E Jesus o repreende. Pedro ainda não tinha a consciência completa de quem Jesus era. E as outras pessoas também não tinham a consciência completa de quem Jesus era, até que algo primordial acontecesse: a cruz. Somente depois que a cruz acontece que a gente consegue entender quem realmente Jesus é. E Marcos, de uma maneira muito bonita, ele conclui ali, quando ele fala ali através da voz do soldado romano, né? Ali durante a crucificação, que é quando o soldado romano fala: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Então essa música, né, e esse tema ali do Evangelho de Marcos é justamente essa jornada maravilhosa de que a gente possa conhecer mais o nosso Senhor Jesus, principalmente através da cruz. Como que isso é maravilhoso, e como que esse Jesus que operava milagres, que fazia coisas maravilhosas, ele tinha um recado muito maior, que é justamente nos libertar completamente do pecado. Não só de uma coisinha aqui, não só de uma coisinha ali. Circunstancial. Exatamente, mas nos guiar completamente para uma vida eterna e não para uma vida de pecado, uma vida de morte. De todos estes grandes feitos, ainda tinha um milagre para contar. Jesus ressuscitou, venceu a morte, veio para nos libertar. Nos achou, nos amou, nos tirou das trevas, o pecado ele limpou. É muito interessante, porque essa canção, ela descreve muitos milagres conhecidos. E isso atrai muito as pessoas para o Senhor Jesus. A multidão, ela corria para ver quem é este que está curando pessoas, fazendo coisas que nunca se viu. Então atraiu de fato as multidões. Só que, é como Samuel falou, por trás daqueles milagres, por trás daqueles acontecimentos, o Senhor, ele tinha uma mensagem muito mais importante
para falar para aquela multidão do que simplesmente curar, do que simplesmente acalmar uma tempestade. O Senhor, ele queria falar do amor de Deus. E muito mais do que a gente falar dos milagres que o Senhor pode fazer, é a gente aprender com esses processos também. Porque, olha só, é muito interessante a história daquela mulher, né, com fluxo de sangue, que chegou diante do Senhor e tocou ali o Senhor. Em meio à multidão, o Senhor percebeu o toque daquela única mulher. Isso pra gente fala muita coisa. Por exemplo, muitas vezes a multidão estava ali por curiosidade, queria ver o que estava acontecendo, queria ver quem era essa pessoa, o que estava passando ali naquela situação. Mas aquela mulher desejou o Senhor. Isso para a gente representa uma certa intimidade. A multidão, quando busca o Senhor por aquilo que Ele pode fazer, ela não conhece Ele, ela não usufrui inteiramente de quem Jesus é. Ela apenas corre atrás daquilo que Jesus pode fazer. E isso é muito vago. A gente, como cristão, procurar o Senhor só para ser curado, procurar o Senhor para nos dar um emprego, procurar o Senhor para dar as bênçãos que a gente deseja, não que Ele possa, o Senhor pode fazer todas as coisas, mas além disso, Ele deseja que a gente o conheça. Ele deseja que através de tudo que a gente passa, de tudo que a gente vive, que a gente conheça o amor de Deus. Muito mais do que todos esses milagres circunstanciais, como já foi falado aqui, é a gente saber que Jesus, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele veio para nos resgatar, nos tirou das trevas. E por isso essa indagação: quem é este capaz de operar tantos milagres? Quem é esse capaz de nos tirar das trevas e nos dar vida eterna? Isso é muito mais precioso do que qualquer coisa, do que qualquer milagre. Tu és santo, poderoso Deus, tua glória enche terra e céus, não há outro Deus além de ti. Tu és santo, poderoso Deus, tua glória enche terra e céus, não há outro Deus além de ti. Sim, muitos ouviram falar de Jesus, muitos estavam próximos a Jesus, mas poucos os conheciam, né? E aqueles que conheciam, a vida deles foi completamente transformada. E a gente crê que esse tema, né, falando dos milagres de Jesus, mas valorizando que o maior milagre foi Ele ter morrido na cruz por nós, nos tirar das trevas e nos dar vida eterna com Cristo, e relembrar, né, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso é interessante porque isso apareceu em outras canções também. Eu creio que é uma mensagem que o Espírito Santo quer falar no nosso coração, quer reforçar que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Ninguém chega até Deus se não for por Jesus Cristo. Isso, e se você quiser ouvi-la, pode ir lá no YouTube, Spotify e demais plataformas digitais, buscar lá Quem é Este, Carla Borsali, Borsali com 2 L's, e você vai encontrar. Isso aí. Tem o poder sobre a vida e a morte. Tem todo o poder em suas mãos e faz o fraco ser mais forte.